Amém? Vamos abrir Atos 2, o mesmo texto que tem serviço de base para a nossa meditação nesta série de estudos sobre o culto a Deus. Atos 2, do versículo 42 ao 47. Diz que os primeiros discípulos, nossos irmãos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus ao céu, 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Gostava que repetissem comigo o versículo 42, que é a base da nossa reflexão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Podem sentar. Esqueci-me, mas já agora, António, põe lá aquele anúncio. Duas coisas importantes. Do próximo dia 3, nós vamos de junho, portanto, dia 3 de junho, primeiro domingo de junho, nós vamos ter aqui a celebração da Ceia do Senhor, normal, e teremos o almoço de aniversário. Os irmãos podem inscrever-se lá, alguns irmãos já se inscreveram, podem se inscrever lá em baixo, por favor. E depois, no domingo, dia 10 de junho, teremos aqui uma celebração com o serviço de batismos, aqui no nosso batistério da igreja. Há um conjunto de irmãos que vão descer às águas e, portanto, nós vamos ter esse culto especial. Então, por favor, vamos ter outras coisas durante o mês de junho, a propósito do nosso aniversário, entre eles um encontro de mulheres, um encontro de mulheres, e também um pregador que vai estar connosco, mas depois anunciaremos a seu tempo. Este é os anúncios que eu queria deixar já, por causa da questão dos batismos e do almoço. O culto a Deus. Para aqueles que não estiveram, vou só repetir a introdução. O que é que aconteceu aos cristãos depois da ascensão de Jesus ao céu? Nós sabemos que Jesus ressuscitou e depois foi visto por diversas pessoas, por alguns indivíduos, por multidões até, e depois um dia ascendeu ao céu. O que é que aconteceu? O que é que nós sabemos da palavra de Deus? Sabemos que aconteceu o Pentecostes, depois de Jesus ascender ao céu, no Monte da Ascensão, passados uns dias o Pentecostes. Sabemos que houve conversões em massa à fé, sabemos que houve curas, sabemos que houve perseguições, sabemos que houve a instituição dos diáconos, o martírio de Estevão, que foi apedrejado até à morte, a fuga de Jerusalém para fora de grande parte dos cristãos, para não serem mortos também, por causa da perseguição dos judeus. Sabemos que houve, na sequência dessa fuga de Jerusalém, houve o estabelecimento de comunidades cristãs, comunidades de fé cristãs, igrejas locais, em muitos lugares, não apenas em Israel, mas fora de Israel, entre os povos gentios, como em Antioquia, por exemplo. Sabemos que houve depois o martírio dos apóstolos ao longo da segunda metade do século, o exílio de João Evangelista em Patmos, onde escreveu, entre outras coisas, o livro do Apocalipse. Como é que era o culto a Deus nessa altura? Não havia templos. O templo que ouvimos aqui falar é o templo de Jerusalém. Eles ainda iam ao templo, porque eles ainda se consideravam judeus, ainda não tinham compreendido que Cristo tinha vindo, não era apenas um rabi, um mestre, era realmente o Filho do Deus vivo, que tinha trazido uma nova dimensão para a sua vida. E então eles iam fazer as orações tradicionais ao templo da sua tradição religiosa, mas também reuniam nas casas. Não havia templos cristãos ainda, não havia paramentos, havia simplicidade, havia uma informalidade reverente. E depois, mais tarde, no século IV, quando o imperador Constantino I assina um édito de tolerância religiosa, em que os cristãos deixam de ser perseguidos e passam a ser tolerados junto com as outras religiões no Império, e mais tarde, mais para o final do século IV, há então um novo édito do imperador a dizer que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império, e aí estragou-se muita coisa, porque os templos dos cultos pagãos vieram para a mão dos cristãos,
e também os utensílios religiosos, as vestes sacerdotais e aquela liturgia rígida dos cultos pagãos. E nós vamos encontrar, digamos, no princípio logo da Igreja, como nós lemos aqui em Atos 2:42, depois da ascensão de Cristo, logo os primeiro ambiente, o que é que se passava na Igreja. E nós já refletimos sobre a questão da doutrina dos apóstolos e da comunhão, e hoje vamos falar sobre as orações. E depois, no próximo domingo, falaremos sobre o partir do pão, porque calha mais a propósito por ser a celebração da ceia do Senhor. Está combinado assim? Perseveravam nas orações. O que é orar? O que é orar a Deus? Orar é falar com Deus. É a explicação mais simples que eu conheço, a definição mais simples e mais objetiva e mais real e mais verdadeira. Orar é falar com Deus. Porquê? Porque nós temos um Deus que fala. Amém? Temos um Deus que fala. O salmista lá num dos salmos brinca um pouco com os ídolos por serem mudos, os ídolos dos povos pagãos por serem mudos, os ídolos das divindades, as estátuas das divindades, porque têm mãos mas não podem apalpar, têm nariz mas não cheiram, têm boca mas não falam, e o nosso Deus é um Deus que fala. Amém? Amém? E por isso orar é falar com Deus. E só a certa altura da história é que os homens começaram a dirigir-se a Deus, diretamente a Deus, mas ainda sem grande discernimento de quem Deus era, quem Deus seria. Por falta de revelação, naturalmente. Porque uns associavam as divindades às forças da natureza, outros a outras coisas, natureza que tinha a ver com as águas, ou tinha a ver com a terra, ou tinha a ver com o ar, com o céu, enfim. E eles começaram a ter a percepção de um Deus, mas não sabiam bem definir, não tinham revelação. Não tinham discernimento de quem era Deus. Sabe, quando nós vamos falar com alguém importante, que consideramos socialmente superior a nós gostamos de nos preparar. É ou não é? Se formos falar com, não digo este Presidente da República, que é um tipo de ter selfies com toda a gente, e, muito relacional, mas com uma pessoa realmente importante, um ministro, um secretário de Estado, nós procuramos preparar-nos, procuramos saber alguma coisa da pessoa, não é? Procuramos saber estar na presença dele, saber sermos agradáveis para podermos alcançar os nossos objetivos. E, portanto, as pessoas queriam relacionar-se com Deus, mas não sabiam o que Ele era. Era como se Deus fosse completamente, não tivesse informação nenhuma. E então tinham algumas dificuldades. E reparem que só muito mais tarde, em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 26, já na terceira geração, digamos assim, é que nós vamos encontrar que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. É só aí, quando Sete gerou um filho. Sete foi um filho que foi dado aos nossos primeiros pais em substituição de Abel, que tinha sido assassinado pelo irmão. E então Deus suscitou, para substituir, digamos, o Abel, suscitou um outro filho chamado Sete. E só quando Sete cresceu e depois nasceu um filho, chamou o seu nome Enos, e diz a palavra de Deus, Gênesis 4:26, que então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, só nessa altura é que começou a haver um pouco de revelação sobre esse Deus. Só nessa altura é que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Só nessa altura é que as pessoas começaram a ter uma percepção mais, um bocadinho mais apurada de quem era Deus. Se nós formos ver as orações do Antigo Testamento, são orações interessantes, mas eram típicas de um povo que tinha um Deus étnico, à semelhança dos povos das nações. Cada povo tinha os seus deuses. O povo de Israel era diferente, porquê? Porque tinha um Deus único. Mas era um Deus étnico também, era o seu Deus, era o Deus de Israel. Tinham uma aliança com o povo de Israel. Não era Deus de mais ninguém, era só deles e mais ninguém. Era um Deus exclusivo. Esta era a perspectiva dos israelitas. E quando nós vamos ouvir as suas orações, a sensação que ficamos é que os israelitas olhavam para o seu Deus como alguém que estava contra e que era mais forte do que os deuses das nações. Olha, era uma espécie de um torneio de futebol, não é?
O Deus deles era o Deus maior. Portanto, o Deus deles havia de ganhar sempre todas as batalhas e havia de sempre lhes dar vitória, porque uma aliança com eles, e era o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e pronto. E os outros eram deuses menores. Então, esta perspectiva de um Deus que é só meu, e o meu contra o teu vai ganhar, portanto, porque eu sou o maior, porque eu estou do lado do Deus poderoso, do Deus que vence. Está a ver? É a ideia de futebol. E, portanto, nós encontramos no Antigo Testamento uma percepção de Deus, também um conceito de Deus um bocadinho abstruso. Ou pelo menos não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio ensinar. E quando chegamos ao Novo Testamento, Deus revela-se como um Deus de todos. Amém? Um Deus de todos. E nós encontramos isso em várias passagens das Escrituras. Desde logo na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou como modelo de oração. Encontramos Pai Nosso, Pai de todos. Mas também encontramos alguns escritos do Novo Testamento, das Epístolas, que falam nesse conceito. Por exemplo, Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz: um só Deus e Pai de todos. De quantos? De todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Sobre quem? Sobre todos. E por todos. E por quem? E em todos. E em quem? Em todos. Portanto, não pensem que é só a oração do Pai Nosso que diz Pai Nosso, que dá a dimensão de um Pai coletivo, que choca com o conceito judaico, com o conceito hebraico anterior do Antigo Testamento. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E aos Efésios, capítulo 21 e versículo 23, Paulo diz também, diz que Cristo é aquele que cumpre tudo em todos. Diga comigo, aquele que cumpre tudo em todos. Cumpre tudo em todos. Portanto, no Novo Testamento, Deus revela-se como um Deus de todos. O que é que significava na prática a oração dos fiéis naqueles dias? Nestes dias que nós estamos ali a ler, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. O que é que significava na prática a oração deles naqueles dias? Significava uma aprendizagem. A aprendizagem de uma nova forma de orar, não mais segundo o modelo do Antigo Testamento, de um Deus que está a disputar um campeonato com os outros deuses, não, mas segundo o modelo do Pai Nosso que está lá em Mateus capítulo 6. Um Deus onde encontramos uma oração que dá um sentido de comunidade. Pai Nosso. Onde há um sentido da soberania de Deus. Estás nos céus. Onde há um sentido sagrado. Santificado seja o teu nome. Onde há um sentido do reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Onde há um sentido de dependência constante. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eles não pediam o pão para a semana, nem o pão para o mês, nem o pão para aquele ano. Eles pediam o pão para aquele dia. Porque eles sabiam que tinham que depender de Deus a cada dia. E por isso Jesus ensinou-os a orar desta maneira, para que eles tivessem o senso, o sentido da necessidade, da dependência constante de Deus. Mas encontramos também nessa oração o sentido da necessidade do perdão de Deus. Perdoa-nos as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Assim como o sentido da percepção do mal e a opção pelo bem. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tudo isto está na oração do Pai Nosso, todos estes princípios. Mas o primeiro deles é que Deus é Deus de todos. Meus irmãos, eles perseveravam nas orações. Nós ouvimos dizer muitas vezes que a oração tem poder. É verdade, a oração tem poder. Mas o poder da oração é único e exclusivamente o poder do Deus a quem nós oramos. Não é o nosso. A oração não é um expediente mágico. Há pessoas que olham para a oração e falam da oração como se fosse um expediente mágico. Qualquer coisa de mágica. Se a gente souber a fórmula mágica, então a gente consegue. Então desenvolvem muita teoria sobre a oração, desta maneira e daquela e da outra, como se fosse uma mágica. O poder não está na oração em si, o poder está em Deus, no Deus a quem nós dirigimos a nossa oração. O poder não está no crente, não está na pessoa em si, está no Deus a quem ele pertence. É por isso que a oração tem poder. Olha, deixe-me dizer uma coisa.
muito simples. A oração muda as coisas. Ouvimos dizer muitas vezes. É verdade. A oração muda as coisas. Mas sabe qual é a primeira coisa, entre aspas, que a oração muda? É aquele que ora. A oração começa por nos mudar a nós. Porque muitas vezes aquilo que precisa ser mudado não são as circunstâncias. Somos nós. Eu vou-vos dar um exemplo. Imagina alguém que perdeu um muito querido e muito recentemente, que ainda não conseguiu fazer o luto, está em sofrimento, e vai fazer uma psicoterapia. Vai fazer um acompanhamento psicológico, porque não se sente bem, porque está deprimido, porque, enfim. E, passado algum tempo, se a terapia funcionar bem, a pessoa já pode prescindir daquela ajuda, fez o luto, interiorizou aquele facto da vida dela e segue a sua vida normal. Que é assim o normal que acontece. Eu pergunto, o que é que mudou? Foram as circunstâncias? Não. Aquilo que mudou foi a pessoa. Porque a pessoa que faleceu continua lá falecida. Mas a pessoa que estava em sofrimento por causa de o outro falecer, o que é que a terapia ajudou a fazer? Ajudou a mudar o seu olhar sobre a situação e o seu sentir. Amém? Amém? E é isso justamente que faz a oração muitas vezes. Muda o nosso olhar sobre as circunstâncias e, sobretudo, muda o nosso sentir acerca das circunstâncias. Ou seja, muda-nos a nós. Quando nós dizemos que a oração tem poder, temos que ter consciência que o maior poder que ela tem é de nos mudar a nós. E o poder, em todo o caso, está na mão de Deus. Deus estimula-nos a orar. Deus diz orar sem cessar, orai sem cessar. Orai uns pelos outros, não é? Orai pelos enfermos. Deus fala para orarmos uns pelos outros. Porquê? Porque ao orarmos uns pelos outros, estamos a mudar a nós também. Ou seja, em vez de você orar para mudar a sua família, alguém da sua família, ora a Deus, mas fique o seu coração aberto para que talvez você tenha que mudar. Talvez Deus comece por mudar assim. Percebe o que eu quero dizer? Porque muitas vezes nós acantonamos-nos num conceito, num preconceito, digamos assim, e não queremos sair dali. E achamos que Deus é nosso criado para mudar as outras pessoas à nossa volta. E Deus começa sempre por nos mudar a nós mesmos. Deus ensina-nos a orar porque Deus ouve as nossas orações e responde. Ouça, irmão, Deus responde sempre às orações. O que é que às vezes responde? Sim. Outras vezes responde espera. E outras vezes responde não. Eu já vos tenho dito milhares de vezes que a melhor relação que eu encontro na Palavra de Deus, metáfora para compreender a relação entre Deus e eu próprio, ou Deus e cada um de nós, é a relação entre o pai e o filho. Deus é pai, não é? Nós somos filhos, não é? Espirituais. Então, se o nosso filho pequeno, uma criança, nos vier pedir uma faca de mato no seu aniversário, o que é que um pai ou uma mãe conscientes fazem? O que é que dizem? Sim, filho. O mais afiada possível. É isso? Nós dizemos, não, tu não tens idade para isso. Ou tu dizemos assim, espera, ainda és muito novo, ainda és muito pequenino. Quando tu cresceres, então, aí talvez, agora és muito pequenino, é muito perigoso para ti. É isso que Deus faz connosco tantas vezes. Mas nós ficamos revoltados. Porque queremos já. Porque somos mimados. E queremos as coisas logo. E queremos tudo logo à nossa maneira. E eu desconfio sempre daquelas grandes proclamações das pessoas que fazem, em que transformam, digamos assim, Deus em seu criado. Como se Deus estivesse ali às suas ordens para fazer o que eles querem, quando eles querem e da maneira que eles querem. Olha, tenha paciência, mas Deus não é assim. Deus é Deus. Deus continua a ser soberano. Nós estamos a ensaiar uma canção um dia destes, de um irmão nosso do Brasil, que diz, o título é Deus é Deus. E o refrão diz, se Deus fizer, Deus é Deus. Se não fizer, Deus é Deus.
E a letra é toda à volta disto. Independentemente daquilo que ele faça, ele será sempre Deus. E a certa altura o cantor diz, canta, se eu... sim, mas não é isso. Eu não adoro por aquilo que ele faz, eu adoro por aquilo que ele é. Nós adoramos a Deus por aquilo que ele é, não é pelas suas obras. Pelas suas obras nós louvamos, não é? Nós louvamos pelas suas obras, mas adoramos por aquilo que ele é. Eu não adoro a Deus porque ele criou as montanhas, os rios, os mares. Eu louvo a Deus por isso, mas não o adoro por isso. Adorar tem a ver com a relação de intimidade. O criar os céus, a terra, as montanhas, os rios, isso é uma manifestação de poder. Sim, Senhor, eu reconheço a Deus esse poder, eu o louvo por isso. Ele fez qualquer coisa grandiosa, mas eu adoro porque tenho alguma intimidade com Ele, por aquilo que Ele é, pelas qualidades de Deus, por aquilo que Ele é. Deus é bom, Deus é paciente, é longânimo. Amém? Deus é fiel no sentido de quando estabelece uma aliança, Ele é fiel. E eu adoro por isso. Não adoro por as coisas que Ele faz, adoro por aquilo que Ele é. Amém? Sabe, há pessoas que acham que a oração, se for feita no alto da montanha, tem mais poder. Se for feita em Jerusalém, tem mais poder. Se for feita aqui ou ali, tem mais poder. Isso é tudo mitos, chamados mitos urbanos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A oração não tem nada a ver com o local. Não, eu até posso orar debaixo de água, ou dentro de uma gruta, ou se eu for um mineiro e estiver a orar a Deus nas entranhas da terra, Deus não me ouve, só porque eu não estou no topo da montanha? Será que Deus não me ouve, irmãos? O que é que vocês acham? O que é que tem a ver a montanha? O que é que tem a ver a altitude? O que é que tem a ver o local? O que é que tem a ver as palavras que se usam? O que é que tem a ver o tom de voz? O que é que tem a ver as fórmulas mágicas de oração? O que é que tem a ver a quantidade das orações? E até digo mais, o que é que tem a ver a quantidade da minha fé com a minha oração? Ui, pastor, você agora está-se a esticar. A verdade, verdadeinha, é que Deus é tão bom, tão longânimo, tão paciente, tão misericordioso, que por vezes Deus responde à nossa oração, mesmo quando ela não é feita com fé. Eu vou provar isso biblicamente já. Mas queria deixar esta nota. Deus é misericordioso. O poder está do lado de lá. A oração é uma ferramenta para eu falar com Deus e, sobretudo, para eu mudar em mim mesmo. Por vezes, eu oro sem fé. E às vezes não é que Deus até responde. Olha, se você for lá em casa abrir, ler depois com calma o capítulo 12 de Atos, você vai ler o relato completo desta história. A igreja estava a orar pela libertação de Pedro da prisão. Pedro tinha sido preso. E a igreja está a orar, Senhor, faz com que Pedro seja liberto, o teu servo faz-nos falta. Senhor, não permitas que ele seja maltratado, que ele possa ser libertado. E Deus respondeu. Mas eles não oraram com fé. E sabe o que é que eu digo que eles não oraram com fé? Porque o dono do Pedro saiu da prisão, foi lá bater à porta. Foram abrir a porta. Alguém que foi abrir a porta viu Pedro e fechou-lhe a porta na cara. Porque não acreditou que fosse ele. Eles não acreditaram que fosse ele. Num primeiro momento eles não acreditaram. Porquê? Porque eles não oraram com fé. Porque quem ora com fé, espera. Quem ora com fé, acredita. E eles oraram sem fé e assim, ainda assim, Deus respondeu a oração. Então não vamos pôr a oração como um instrumento de mágica, como uma ferramenta mágica, tipo como a bimbi do crente, não é? Uma espécie de bimbi que faz ali tudo, desde gelados, a sopas, a gente vai lá para dentro e carrega ali e está feito. A oração não é isso. A oração é um instrumento por excelência para ter comunhão com Deus, porque nós temos um Deus que fala. E nós somos seres que nos exprimimos através da fala. O ser humano exprime-se através da fala. É o único ser vivo que tem possibilidade de exprimir-se pensamento complexo e sentimentos complexos através da fala. Animais comunicam através
enfim, dos ruídos que fazem, têm comunicação, mas nenhum deles pode comunicar pensamento complexo, nem sentimentos complexos. Apenas o ser humano. E Deus fez-nos assim para quê? Para comunicarmos com Ele. Amém. E para comunicarmos uns com os outros. Amém? Por isso é que, independentemente das nossas tendências, da nossa personalidade, sermos mais ou menos relacionais, ou sermos mais metidos connosco, ou assim, nós fomos criados para a comunhão. É por isso que existe a igreja. Amém? É por isso que existe a igreja, porque nós podemos partilhar uns com os outros, para comunicarmos uns com os outros, para comunicarmos as nossas alegrias uns aos outros, para comunicarmos as nossas tristezas uns aos outros, para pedirmos orações uns aos outros, para darmos graças, para testemunharmos aos outros uma atitude, a ação de graças por aquilo que Deus fez em nós. Isto é comunhão. Nós relacionamos uns com os outros, porque Deus deu-nos este dom tão especial de comunicarmos sentimentos, pensamentos, de uma maneira tão perfeita uns com os outros. Mas também fomos criados desta maneira e, sobretudo, para comunicar com Deus. Para comunicar com Deus. Então a oração é qualquer coisa que serve para eu relacionar-me com Deus, mas, sobretudo, o efeito principal que ele tem é mudar a minha vida, mudar a minha perspectiva das coisas. Porque, sabe, muitas vezes há pessoas a sofrer porque não foram capazes ainda de mudar a sua perspectiva das coisas, de mudar o seu olhar, de mudar o seu sentir sobre determinadas coisas. Por coisas desagradáveis na vida todos temos. Todos passamos por elas, de uma maneira ou de outra. E ninguém pensa que aquele que é crente, só porque tem fé em Deus, que não vai passar por isso. Porque para isso você teria umas asinhas nas costas e estaria em cima de uma nuvem sentado. Não. Enquanto você está aqui, você vai passar por este vale de lágrimas, mas também de gargalhadas por vezes, que implica tudo, que é ser vivo, estar vivo. E habitar no meio das pessoas. E mesmo aqueles que se isolam, que não querem contatar com ninguém, têm também os seus problemas. Alguns isolam-se, não querem contatar com ninguém, não se querem dar à relação, porque têm medo de ser decepcionados, de se decepcionar a mim. Você vai se decepcionar à mesma. Nem que seja consigo próprio. Porque às vezes as maiores decepções que nós temos são mesmo connosco. E apetece-nos bater com a cabeça na parede e dizer, mas para que é que eu fui fazer aquilo? Para que é que eu fui dizer aquilo? Para que é que eu fiz isto? É ou não é? Estou a falar bem ou não? Pois é. Eu sei. Já são 60 e tal anos. Essa é alguma coisa da vida. A oração é poderosa. Não há dúvida que é poderosa. Mas não olhe para ela como uma ferramenta mágica. Porque ela não é isso. Não é isso. Lamento aquelas pessoas que agem dessa maneira. Pensando que a oração é uma ferramenta mágica, se disser as palavras certas, no tom de voz certo, e tal, e depois chega lá. Não é nada disso. A oração é uma oportunidade de você falar com Deus. Se houvesse fórmulas mágicas de oração, se Deus nos quisesse ter deixado fórmulas mágicas de oração, como é que Ele fazia? Digam-me lá os irmãos. Se Ele nos quisesse ensinar fórmulas mágicas de oração, como é que Ele nos ensinava? Mais alto. Deixava escrito aqui neste livro. Está aqui alguma fórmula mágica de oração? Não. Estão aqui orações? Estão. Estão orações muito diferentes? Estão. Estão orações do Antigo Testamento? Estão. Estão orações do Novo Testamento? Estão. Está algum modelo fixo de oração? Não. Não há mágicas de oração. E a coisa mais gloriosa é quando você vai falar com o Presidente da República, ou com a Rainha da Inglaterra, ou tem uma audiência com não sei quem, com alguém muito importante. Você, se for a Rainha então, se for uma monarquia então, já tem de fazer não sei quantos salamaleques, e depois não pode virar as costas, e depois não sei o quê. Pronto. Mas pelo menos você escolhe as palavras. E eu quero dizer uma coisa, para orar com Deus, que é o mais poderoso de todos os poderosos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você não tem que escolher palavras. Você pode apenas abrir o seu coração. Abrir o seu coração. Não há fórmulas mágicas. Abra o seu coração e fala com Deus. Com as suas palavras. Com aquilo que você é. Derrama a sua alma perante Ele.
sabendo que Ele ouve, mas que muito provavelmente o primeiro resultado da sua oração é que Deus vai mudá-lo a si mesmo. Deus vai começar por mudá-lo a si mesmo. E nós precisamos de ser mudados. Tantas vezes precisamos de ser mudados por Deus. Amém? Vamos chegar em pé. Aleluia. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos na presença do Senhor. Eu gostaria agora que os membros do presbitério que estão aqui pudessem chegar aqui à frente, por favor. Aqui, virados para lá. Afastados uns dos outros. Afastados uns dos outros. Afastados. Eu quero desafiar a orar por si próprio. Na semana passada nós orámos em grupo. Eu quero desafiar que você possa orar por si mesmo a Deus. Porque não há uma fórmula, não há palavras mágicas e você pode falar com Deus e deve falar com Deus. Mas se estiver aqui alguém esta manhã que precisa muito de oração, então saia do seu lugar e venha aqui junto de um destes pastores, dos nossos irmãos, e ele irá orar por si, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. 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 Ore por si, ou com palavras audíveis, ou no Espírito, mas ore por si, não se distraia. Feche os seus olhos. Peça a Deus. Se não tem nada para pedir, agradeça a Deus as bênçãos que tem recebido. Agradeça a Deus todas as oportunidades que Deus lhe tem trazido, todas as bênçãos que Deus lhe tem dado. Talvez seja a altura de lhe pedir perdão pela nossa, tantas vezes, falta de reconhecimento com as bênçãos que Ele nos traz a cada dia. Diga obrigado, Jesus. A palavra obrigado tem um grande poder. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigado pela tua paciência, Senhor, para comigo. Obrigado porque estás presente na minha vida, Senhor. Agradeço ao seu trabalho, ao seu emprego, à sua família, os seus dons, os seus talentos, os seus amigos, os seus irmãos, a sua igreja. Agradeço aos seus sonhos, as suas perspectivas, as suas realizações. Tanta coisa que nós temos para agradecer ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Deus. Sim, Deus. gratidão e de louvor. Que haja um espírito de gratidão e de louvor a Deus esta manhã em todos nós.
pode dizer obrigado, Jesus? Amém. Nós vamos agora abençoar-nos uns aos outros. Que pelo louvor suba rápido, faz favor. Com este cântico, que é uma bênção aos nossos irmãos. Leve em ti a semente da paz, irmão. Leve em ti um sorriso de amor.